Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à análise de mercado de hoje, dia 16 de setembro, terça-feira. São agora 14 horas e 38 cá no Japão. Acredito eu, se não estiver a falhar na hora, são 7h38 em Moçambique, não é? Vamos lá então para aquilo que é a sessão de análise de mercado de hoje, mas antes uma pequena nota. Começamos agora a estabilizar, não é? O momento em que começaremos a fazer as nossas análises de mercado e a partilha do conteúdo para que quem quiser se beneficiar dessas análises possa tê-las com alguma antecedência. Uma vez que o projeto October Live Trade vai iniciar dentro em breve, achei pertinente começar a estabilizar isso para garantir que faço análise de mercado, partilho o vídeo e me preparo com tempo suficiente para estar online exatamente às 15 horas do Japão e 8 horas de Moçambique, quando o projeto tiver iniciado. Feito isto, vamos então agora, melhor dito isto, vamos agora começar com a análise de mercado para hoje. São agora 14h39. Ok, no que diz respeito à análise diária, time frame diária, não é? Desde agosto, que foi o período em que eu comecei a fazer a partilha dessa análise de mercado, nós não temos nenhuma mudança estrutural na time frame diária. A tendência continua sendo de alta, ok? Temos aqui o nosso ponto máximo diário e aqui o nosso ponto mínimo diário, não é? No que diz respeito ao fator essencial para nós podermos operar a estratégia de caça-liquidez, nós temos a nossa time frame, o nosso ponto máximo diário referente à segunda-feira cá acima, no 1.17746, e o nosso ponto mínimo diário também referente à segunda-feira no 1.17163. Ok? Esses são pontos extremamente importantes para aquilo que é a nossa estratégia de caça-liquidez. Sem eles, corremos o risco de operar às cegas. E não é assim que nós realmente tiramos vantagem daquilo que são as oportunidades que o mercado nos apresenta. Avançando agora para o time frame de 4 horas. Depois desta última mudança cá, colocando a tendência mudando de tendência de alta para tendência de baixa na time frame de 4 horas, nós não tivemos nenhuma mudança estrutural significativa. O único fator que temos que ter em atenção aqui a observar é que o preço agora está numa área premium, não é? Porque nós queremos sempre vender ao melhor preço que a gente pode e queremos comprar numa área de desconto, que é o menor preço que a gente também consegue. Então, se vamos olhar para esta área aqui, não é? O preço já se encontra cá, não havendo nenhum outro ponto, no que diz respeito pelo menos a time frame de 4 horas, não havendo nenhum outro ponto em que o preço precisaria chegar para corrigir um imbalance. Não sei como dizer isso em português. Um imbalance em termos de preço, não é? E nós já começamos a ver aqui uma vela de baixa a iniciar, o que significa provavelmente que o preço vai descer. Até onde? Pouco provável que eu consiga dizer-vos agora, mas há indicativos de que vai descer. E também, na verdade, não nos importa até onde vai descer. O que nos importa é tirar vantagem desses pequenos movimentos que aparecem na qualidade de intraday traders que nós somos, ok? Então, estamos numa tendência de baixa na time frame de 4 horas, o preço já chegou numa área num ponto de interesse e está a reverter, não é? Só para confirmar aqui e termos certeza exatamente da zona em que o preço está a retrair. Como podem ver, ultrapassou até o ponto 786, 0.786, e está a reverter numa área realmente premium. Então, tem tudo para se tornar uma oportunidade que a gente deve aproveitar. Claramente, sem tentar a sorte, né? Seguindo aquilo que são as regras da estratégia. Indo para time frame de 1 hora, que está exatamente dentro do ponto de interesse. No que diz respeito a time frame de 1 hora, nós estamos numa tendência de alta. Feliz ou infelizmente, o preço não quebrou e fechou por cima do ponto máximo anterior registrado no dia 9 de setembro, não é? Deixou apenas uma sombra com a seção da Ásia e está a descer, não é?
Não espero que o preço mude de direção e se torne uma tendência de baixa, não, mas espero que retraia o suficiente para que a gente tire algum proveito desse movimento, não é? Temos o nosso ponto mínimo cá, mas ainda não temos o nosso ponto máximo. Aqui, em vez de bullish, deve ser. Actually, sim, é bullish porque ainda não tivemos um fechamento cá. Então, continua sendo o nosso ponto máximo de H1 e aqui o nosso ponto mínimo da H1 numa tendência de alta, ok? Se o preço tivesse fechado, se esta vela tivesse fechado acima desta área que mostra o limite em termos de velas, nós estaríamos em uma tendência de alta confirmada por uma outra quebra, não é? Por uma outra quebra, o que faria com que tivéssemos um novo ponto mínimo, que seria aqui, e esperaríamos que o mercado se desenvolvesse para que pudéssemos identificar o nosso ponto máximo, ainda na tendência de alta. Indo agora para a time frame de 15 minutos, que é a nossa time frame preferencial. Há muitos detalhes que eu infelizmente não consigo partilhar num único vídeo de análise de mercado, em que eu vos diria o porquê de fazer análise desde a time frame maior até a time frame menor e qual é a espécie de confluência ou convergência entre as time frames, né? A time frame de 4 horas alinha-se melhor com a time frame de 15 minutos e depois a time frame de 1 minuto. E enquanto que a time frame diária alinha-se melhor com a time frame de 1 hora e com a time frame de 5 minutos. E a forma como estas time frames são vistas individualmente e coletivamente determinam as várias possibilidades que nós podemos tirar vantagem dependendo daquilo que o preço estiver a mostrar. Eventualmente vocês terão acesso a essa informação toda de acordo com aquilo que são os programas e os conteúdos que irão a ser produzidos em breve. Estão a ser produzidos e serão partilhados em breve. Então peço só que tenham paciência, consumam o conteúdo que têm vindo a partilhar e tirem proveito do conteúdo que virá quando ele estiver disponível para todos vocês. Indo para time frame de 15 minutos. Vocês podem ver aqui que, em linhas gerais, o ponto máximo diário referente à segunda-feira já foi mitigado e isso seria o suficiente para nós entrarmos com a estratégia de caça-liquidez de acordo com aquilo que são os preceitos da estratégia. Contudo, esta é uma estratégia que funciona em uma sessão. Ou seja, a caça-liquidez funciona dentro da seção de Londres e dentro da seção de Nova York, de acordo com os testes feitos. Não significa que não pode funcionar na time frame da Ásia, pode sim, mas até então os testes não foram feitos para confirmar a veracidade desses fatos. Motivo pelo qual eu não vou estar a tentar entrar numa operação de caça-liquidez, indo contra a tendência com o meu target de 1 para 3, como é de costume, porque a sessão de Londres ainda não começou. Em 14 minutos a sessão inicia e o que é que eu vou esperar ver para seguir com a estratégia de caça-liquidez? Eu vou esperar que o preço venha cá acima, mitiga a área superior da Ásia, me dê uma mudança de estrutura na time frame menor e aí eu vou entrar. Ok? Isso não acontecendo, existe uma outra alternativa. Em vez de caça-liquidez, vamos entrar com os conceitos de SMC, em que eu espero que o preço desça, mitigue a zona baixa da Ásia, onde tem uma espécie de liquidez. Temos quase lows iguais ou próximos, alinhados, o que significa que há liquidez cá acumulada e como as tendências demonstram que cada sessão que abre tem a expectativa ou a prerrogativa de consumir as áreas de liquidez das sessões anteriores. É muito provável que a sessão de Londres desça, consuma liquidez cá abaixo. Não podendo chegar até a sessão de Nova York, não é? Pode simplesmente terminar aqui na sessão de Londres, mitigando o ponto mínimo da sessão da Ásia e depois fazendo o shift. Se chegar e mudar cá a direção, já não estaremos mais numa tendência de alta, que é a tendência atual em que nos encontramos na time frame de 15 minutos, passaremos a estar numa tendência de baixa e teremos que refazer a análise e considerar novas possibilidades de entrada. Mas se o preço se mantiver em tendência de alta e não mudarmos a direção cá abaixo, simplesmente mitigarmos esta área, a expectativa é que entremos com os conceitos de SMC, com um alvo de 1 para 5 na tendência de alta. Uma coisa que eu não mencionei ainda e que vou mencionar agora é esta oportunidade aqui. Bem, deixa eu diminuir para time frame de 1 minuto para deixar ela mais melhor perceptível, não é? Vocês podem ver aqui que depois de várias oportunidades perdidas, mais uma foi perdida. Mas como vocês têm vindo a ver, e eu espero que estejam a perceber qual é que é o espírito da coisa, não é? A lógica por detrás da coisa. Né? Nós operamos estratégia, não operamos adivinhações, não operamos tentativas, não é?
Depois de fazer a análise de mercado e eu ver que houve uma mudança de caráter aqui, alinhada com os conceitos da SMC, eu quis entrar com uma estratégia, com uma ordem de compra um, com o target de 1 para 5, não é? Mas infelizmente, deixa eu colocar aqui, as minhas análises não foram as mais corretas e eu coloquei o meu entry point, ou o meu ponto de entrada, aqui mais ou menos. Deixa eu colocar time frame de 3 minutos, que foi a que eu usei como referência. Eu coloquei aqui, por quê? Porque eu tinha como expectativa que, ok, existe um pequeno imbalance aqui, né? Uma espécie de pequena diferença de preço, bem pequena mesmo, mas não podia ignorar, é existente aqui, não é? Uma pequena mudança, uma pequena diferença de preços. Então eu disse, ok, provavelmente o preço possa chegar aqui e me colocar dentro da oportunidade. Na verdade estava com um certo receio também, porque temos este outro ponto cá abaixo, mas eu não julgava que o preço fosse descer tanto assim, principalmente por causa da forma como ele subiu. Inicialmente eu até coloquei cá, mas quando eu vi que o preço foi subindo, eu fiz uma pequena análise e eu disse, não, considerando que o preço chegou até cá em cima, dificilmente irá descer até esta área. Deixa eu arriscar, em vez de colocar o meu stop loss cá abaixo, como é de costume e como a regra manda, porque eu teria um stop loss de 11 pips, isso é muito, não é? Até para uma estratégia usando os conceitos da SMC, eu disse, ok, deixa só colocar aqui com 9 pips, mais ou menos abaixo desta vela de baixa aqui, e se o preço for a chegar até esta área, ainda estarei dentro da posição, então não tem problemas, não é? No pior dos casos, eu seria retirado desta posição e entraria novamente, não é? Mas eu não queria colocar o risco tão apertado ao ponto de sair antes mesmo do preço chegar aqui e depois o preço subir e eu tiver que esperar um bocadinho mais para poder ver os sinais de entrada. Mas infelizmente o preço retraiu cá exatamente onde a quebra de estrutura aconteceu e foi exatamente para onde eu pretendia, não é? Hoje até por acaso fiz uma pequena simulação para ver, ok, se eu tivesse colocado o preço exatamente aqui onde o preço retraiu, qual é que teria sido o meu target? Onde é que seria, onde é que a operação seria concluída? Seria concluída hoje ou não? E pelas matemáticas, sim, seria concluída hoje. Por acaso não é aí. Eu não havia de colocar o meu stop loss aqui, porque teremos com 11 pips e não é o que eu faço de costume. Normalmente eu coloco no máximo dos máximos, no pior dos casos, 10 pips, preferencialmente, né? Porque eu também estaria a considerar esta vela, não ignoraria, não é? No máximo dos máximos eu coloco 10 pips, atendendo e considerando que eu quero 1 para 5 e 50 pips em 3 sessões é algo que acontece de forma comum. A sessão de Londres move-se em média entre 10, 15 a 25 pips. A sessão de Nova York 10, 15 a 30 pips. A sessão de Ásia 10, 15. Raramente chega a 20 pips, raramente. Então está mais entre os 10 e 15 pips. Então se formos a juntar essas 3 sessões, eu conseguiria fazer o equivalente, né? Mesmo colocando o meu stop loss em 10 pips, conseguiria fazer 50 pips para ter o meu 1 para 5. Claro que é muito arriscado, não é o que eu faço de forma repetida, não é? A maior parte das vezes o meu stop loss está entre 5, 7, 8, né? Raramente chega a 10, mas chega sim, e é um ponto que é importante dizer-vos aqui. Na qualidade de intraday trader, né? Na qualidade de swing trader é muito comum e chega até a ultrapassar isso com muita facilidade mesmo, porque são trades que levam dias. No meu caso, não. Eu sou intraday e a ideia é que o meu trade não leve mais do que um dia, mais do que 24 horas. Né? E se eu tivesse entrado aqui às 17 do Japão, eu estaria a sair antes das 17 do Japão do dia seguinte. Então, menos de 24 horas. Mas não foi o caso. Uma oportunidade não perdida, simplesmente não acionada, não é? Oportunidades perdidas para mim são aquelas em que eu não vi, ou estive fora do mercado, ou estava a fazer uma outra coisa, embora no computador e não conseguia acompanhar o processo atentamente. Mas esta aqui eu vi acontecer, só que a análise não foi corretamente feita e acabei não sendo um, tocado, conectado, convidado, enfim, não sei qual é o termo usar aqui.
Mas já, é isso pessoal. Mais uma oportunidade que o mercado ofereceu-nos, mas que infelizmente não se materializou. E é isso. Então, as expectativas para hoje são essas. Não é? Caça liquidez caso o preço chegue ao ponto máximo da Ásia. Depois da abertura da sessão de Londres. Conceitos da SMC, caso o preço chegue ao ponto mínimo da Ásia. E mitigue o ponto mínimo por causa da liquidez que temos aqui acumulada. Fora isso, não há outro cenário que eu possa partilhar convosco de acordo com estas duas estratégias. Contudo, de acordo com as outras estratégias que eu uso, os outros pares de moeda que eu opero, bem, as possibilidades são inúmeras, não é? E para não encher-vos de conteúdo, encher-vos de análise, encher-vos de informação, eu limito-me a fazer análise única e exclusiva do par de moedas euro-dólar, que é o mais negociado e com o menor spread, que é o que facilita, né? Dá-vos um bocadinho mais de vantagem, principalmente para quem está a iniciar ou está no nível intermédio em termos de operações, não é? Fiquem atentos às notícias que vão acontecer hoje. Felizmente esta aqui acontece depois da minha sessão de Londres ter acabado, então não é de grande preocupação para mim, mas temos que ter atenção à diferença em termos de sentimento, né? O sentimento prévio e o previsto é bem diferente, né? Mas as sessões de Londres normalmente, as notícias de Londres normalmente não costumam ter um grande impacto em termos de volatilidade, não é? É importante ter atenção a isso e à medida que vocês forem operando, vocês vão conseguir perceber. Agora, as notícias que acontecem na sessão de Nova York, sim, tem um grande impacto em termos de volatilidade. Então é importante terem atenção a isso para quem opera a sessão de Nova York, ok? Eu opero raramente, mas opero sim, só não é o meu ponto, não é o meu objetivo principal operar, devido às outras responsabilidades que eu tenho. E é isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.